Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Nós estaremos aí com todo prazer ministrando a palavra do Senhor, ministrando aí salvação de almas, curas, libertações, batismo com o Espírito Santo. Os convites estaremos aí. Ontem à noite, no trabalho evangelístico que nós fazemos aqui, toda semana, nas sextas-feiras, estamos na casa de algumas pessoas que não são crentes ainda, fazemos ali uma reunião, ministramos a palavra do Senhor, ganhamos almas ali ontem. As 5 pessoas que estavam ali, todas 5 se converteram e Jesus curou ali uma senhora do câncer. Ela tinha 2 caroços grandes nos 2 seios e desapareceu na mesma hora. Aí o outro foi curado lá, a perna muito doendo, não podia andar direito. A outra pessoa andou nas costas, nos braços, não podia levantar os braços, Jesus curou também. Foi uma maravilha ali, muito choro, né? Muita alegria no Espírito Santo, muita gente ali alegre, feliz com Jesus Cristo presente entre nós. Eu quero convidar você aí de Várzea Paulista, aqui pertinho de Campo Limpo, Paulista. Esteja conosco agora, dia 16/8, às 19h30, estaremos aí na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Perus, aí na regional, de Campo Limpo, Paulista. O pastor regional, o pastor Clóvis Magno, o pastor setorial, o pastor Paulo Rodrigues. Fica ali no Jardim Promessa. O tema lá é Gálatas 5,16, Mulheres, andai em espírito. E essa festa vai ser nos dias 16, 17 e 18. Então eu estarei lá apenas no dia 16 à noite. Esteja lá conosco. Leve alguém que está doente, está enfermo, estaremos orando. E Jesus cura, Jesus faz maravilhas. Jesus salva, leva pessoas para serem salvas também. Ali estarão no louvor a irmã Xênia, o irmão Ezequiel Alegria. Nós temos aí como coordenadora, temos aí a irmã Fátima Rodrigues, temos aí a missionária Ana Paula Andrade. Olha aí, Rua Portugal, número 221, Jardim Santa Lúcia, Várzea Paulista, 16 de agosto, 19h30, a festa das irmãs. Não falte, esteja aí conosco, participe ativamente, leve alguém que ainda não conhece Jesus, leve alguém que está enfermo, está doente. Você vai ver as maravilhas do Senhor. Olha, Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Esteja ali conosco. Olha aí os irmãos de Macapá, não se esqueça, dias 12 até dia 15, estaremos aí em Macapá, no Congresso de EBD, e também na Escola Bíblica de Obreiros. Não falte, esteja conosco aí. Deus falará poderosamente conosco e também fará maravilhas em nosso meio. O tema aí é maturidade cristã com a Bíblia. E aí, a Escola Bíblica de Obreiros, Congresso de EBD, será na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Pentecostal, que fica na rua Cícero Marques de Souza, 2984, Rua do Ciospe, bairro Novo Horizonte, Macapá, Amapá. Então, você de Macapá, de toda a região, todo o estado do Amapá, não falte, esteja aí conosco, então, dos dias 12 ao dia 15/9, agora, de setembro. Esteja aí conosco, não falte. Os irmãos aí do Uruguai, um abraço, Deus abençoe, a paz do Senhor. Estaremos aí muito em breve, está pertinho o dia de estarmos aí com vocês, em Taquarembó. Não percam, esteja aí conosco, dos dias 25 ao dia 27/10, agora, deste ano, estaremos aí com vocês. Não percam, convidem todos aí, voltem todos do Uruguai aí, também nas fronteiras, convidem, estaremos aí juntos no Uruguai, dias 25 a 27 do mês 10 agora, mês de outubro. Vai ser realizado aí um grande congresso de Escola Bíblica Dominical. Estaremos aí com o pastor Elson, que é também missionário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Não perca. Vamos então à lição. Olha, se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco.
Aí está o meu WhatsApp, né? É o telefone 99, é o DDD, e o telefone 991520454. Então você entra em contato conosco e diga que quer receber então material extra, né? Para a revista da Betel, coloque aí para me saber, porque eu faço comentário de outras revistas também. Então coloca lá que é da Betel, coloca o seu nome e sua cidade, é muito importante. E aí eu vou incluir você, toda semana você receberá esse material gratuitamente, não tem que pagar nada. Agora aqui abaixo do vídeo, nos comentários, eu coloco aí também, lá está assim, para entrar no grupo WhatsApp. Aí você clica lá, eu coloco você no grupo e você recebe toda semana. Não é grupo de bate-papo, não se preocupe, não vai encher seu celular não. É um grupo fechado, só eu que posto lá material da Escola Bíblica Dominical toda semana. Neste trimestre nós estamos estudando as revistas da Betel Dominical Adultos com o tema A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a Palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Nós temos como comentarista da Betel Editora deste trimestre o pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Já estudamos na lição 1 a relevância da Palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Na lição 2, a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Na lição 3, a relevância da igreja no cumprimento de sua missão. Na lição 4, a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Na lição 5, a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Na lição 6, a relevância da igreja em cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Na lição 7, a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. E hoje vamos estudar a lição 8, a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. E na lição de hoje nós temos os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o Pentecostes bíblico. Subtópico 1, o Espírito prometido. Subtópico 2, o Espírito derramado. Subtópico 3, o resultado do derramamento do Espírito. Tópico 2, a identidade pentecostal da igreja. Subtópico 1, o batismo do Espírito Santo. Subtópico 2, os dons espirituais. Subtópico 3, a atualidade dos dons espirituais. Tópico 3, mantendo a chama pentecostal. Subtópico 1, viver em santidade. Subtópico 2, viver no Espírito. Subtópico 3, viver em ação. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa e preciosa lição. O texto da lição está em Atos 2:4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então vemos aí que Jesus havia dito para os discípulos, né? Olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí então vocês serão testemunhas, né? Minhas testemunhas, a partir de onde? De Jerusalém. Então, Jerusalém, depois Judeia, onde Jerusalém estava, depois os vizinhos, né? Aí Samaria, que é o território do norte, né? A capital do território do norte. Então, Samaria e ali todo o território do norte. E depois vocês vão aí por toda a terra, até os confins da terra. Pregam o evangelho ao mesmo tempo. Enquanto estão pregando em Jerusalém, tem outros que vão sair daí, vão pregar em outros lugares, e vão para outros lugares, vão ser enviados. A igreja vai enviando missionários, né? O evangelho é pregado em todo o mundo ao mesmo tempo. Assim foi a ordem de Jesus. Agora diz para eles: vocês só podem sair para pregar depois que forem revestidos de poder. Então haviam cerca de 120 irmãos reunidos, né? Estavam ali esperando, na expectativa. O que será batizados com o Espírito Santo? O que será isso? A promessa é: serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. O que será isso? Né? Estavam na expectativa, estavam orando. Ficaram ali 10 dias orando. Aí, de repente, quando olharam, um olhava para o outro e via fogo descendo sobre a cabeça do outro, né? Uma língua como que de fogo. E aí começaram a falar nas umas línguas que eles não compreendiam. Veja, veio de cima, né? Veio de Deus.
Eles não aprenderam com ninguém. Assim, o batismo com o Espírito Santo. A pessoa começa a falar em línguas. O Espírito Santo é que vai dar essas línguas. Às vezes você fala um tipo de língua, o outro fala outro tipo de língua, o outro fala outro tipo de língua. Não é língua da terra, língua do céu. Então nessa hora você fala em línguas. Essa língua aí, o apóstolo Paulo explica, essa língua aqui é uma língua que você vai falar com Deus durante toda a sua vida. É uma língua para você ser edificado, fortalecido. Não é uma linguagem para ser interpretada. Não é uma linguagem que vai servir de edificação, de consolação, de exortação para ninguém. Essa linguagem é uma linguagem própria para você falar com Deus. Essa língua ninguém entende, só Deus entende. Você fala em mistérios com Deus. Nessa hora, falaram nessa linguagem, que é a linguagem do batismo com o Espírito Santo. Aí é conforme o Espírito Santo dá a cada um. Um fala um tipo de língua, outro fala outro tipo de língua, outro fala outro tipo de língua. Ali o Espírito Santo é que vai dar a língua a cada um para ele falar. E ali é a linguagem, então, própria para se falar com Deus. Só Deus entende. Agora, ajuntou ali uma multidão com o barulho de quase 120 pessoas falando em línguas. Rolavam pelo chão, um fala alto, né? Um grita, outro chora. Então, uma confusão, né? E aí, vieram muitas pessoas que estavam em Jerusalém para ver o que estava acontecendo. Nesta hora, então, agora, vai ser concedido a eles o dom de variedade de línguas. Agora não é mais essa língua para falar com Deus, que só Deus entende. Agora eles vão falar em línguas e as pessoas que estão ali vão entender na própria língua de origem deles. Não é que eles falaram, ali tinha gente que estava vindo lá de Roma, então eles começaram a falar em latim com eles. Não, não é isso. Eles falavam em línguas não compreendidas pelo ser humano. E o Espírito Santo usava aquela linguagem para que aos ouvidos daqueles que estavam ouvindo fosse a língua de origem do país daquele que estava ouvindo. Então ele falava em língua, quem entendia em latim, entendia tudo que ele estava falando em latim. E quem falava, por exemplo, em aramaico, entendia em aramaico. Quem falava linguagem árabe, entendia em linguagem árabe. Havia então 11 nações diferentes, 11 línguas diferentes. Todos entenderam na língua deles o que estava sendo falado. Só que não estava sendo falado na língua deles. Eles é que ouviam na língua deles. Então, compreenda isso. Às vezes a pessoa fica achando que é outra coisa, né? Mas é assim que aconteceu. Isso acontece muito comigo. Eu falar em línguas e a pessoa entender claramente como se eu estivesse falando em português. E muitas vezes eu falo em línguas e tem alguém que entende e transmite para a igreja, né? Que é a interpretação de línguas. Muitas vezes também eu falo em línguas e o Espírito Santo me dá a interpretação do que eu estou falando em línguas. Então eu já transmito em português aquilo que eu falei em línguas. São várias, né, as manifestações do Espírito Santo e dentro dessa área aí de línguas, variedade de línguas, é tudo muito maravilhoso. Você precisa compreender mais essas coisas. Verdade aplicada. Cada membro do corpo de Cristo necessita buscar sempre ser cheio do Espírito Santo para cumprir a missão que o Senhor nos entregou e um viver que agrada a Deus. Então, é responsabilidade de cada membro da igreja buscar, aí, desejar ardentemente, né, os dons, desejar também, primeira coisa, ser batizado com o Espírito Santo. Após ser salvo, a principal coisa é agora ser batizado com o Espírito Santo. É receber o revestimento de poder para sair pregando o Evangelho e ganhando almas. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Mas veja só, nós temos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos mergulha no corpo de Cristo. É o batismo aí no corpo de Cristo. Passamos a ser membros do corpo de Cristo. Só que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, uma autoridade espiritual que você vai ter para pregar o Evangelho e ganhar almas. Esse batismo com o Espírito Santo agora não é mais termos o Espírito Santo, agora é o Espírito Santo que nos tem. Por isso que nós falamos em línguas, olha só, conforme o Espírito deseja que nós falemos.
Porque até a língua agora foi dominada. O membro mais difícil de ser dominado do ser humano é a língua. E agora nós somos batizados com o Espírito Santo, olha só. Agora a nossa língua vai falar aquilo que o Espírito Santo quer que fale. Então veja só, eu estou orando em português de repente, ó. Aragrada luz temi força clamarraserei. Basta eu deixar, o Espírito Santo vai falar através da minha língua. Porque eu estou debaixo do controle do Espírito Santo. Então cada crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Esse cheio do Espírito Santo é contínuo. É todo dia, toda hora. Qualquer hora que você quiser. Você deseja falar em línguas? O Espírito Santo vai falar através de você. Qualquer hora. E a altura da voz, quem controla é o crente. Olha só. Você quer falar lá, está deitado ao lado da sua esposa lá na cama. Você quer falar e ela não escutar? Pronto. Pode estar falando. Ela não está escutando não. Na igreja, você quer falar, que a Bíblia diz, fale consigo mesmo, né? Se não houver interpretação. Então você fala em... Pronto, você está falando em línguas. Não precisa gritar. Agora, você quer falar um pouquinho mais alto? Você quer gritar? A voz, a altura da voz é você que controla. Não vai dizer aí, eu fui possuído, tomado pelo Espírito Santo e gritei e falei. Não, foi você que fez porque quis fazer. Não foi o Espírito Santo que fez isso. A pessoa rodopia, pula e tal. É você que quer fazer. Não é o Espírito Santo que te fez. Você pode ser usado pelo Espírito Santo tremendamente, sem gritos, sem pulos, sem nada disso. Então cada pessoa se comporta de acordo com a sua personalidade. Não foi o Espírito Santo que obrigou a pessoa a fazer aquilo. Então busquemos sermos cheios do Espírito Santo continuamente. E aí você vai ser o quê? Você vai ser o imitador de Jesus Cristo. Porque Jesus era assim. Controlado, dirigido, inspirado, capacitado, sempre pelo Espírito Santo. Textos de referência. Atos 2, de 1 a 4. Vamos ver. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus, olha aí. Então, como já explicamos, né? Iniciamos explicando isso. Naquele dia, então, estavam reunidos ali, cerca de 120 irmãos. E lá de cima, Jesus soprou. Veja bem que coisa importante, maravilhosa. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu no meio dos discípulos e assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Olha aí, é uma experiência primeiro de receber o Espírito Santo na conversão. Olha, por que eles receberam o Espírito Santo? Porque eles acreditaram que Jesus morreu e ressuscitou. Esta é a condição para que alguém receba o Espírito Santo. Olha lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Nós estamos em Cristo desde quando? Desde que nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, do Evangelho da Salvação, falando a respeito da salvação. Aí, diz assim, tendo crido, então, nessa pregação, recebemos a promessa do Espírito. Recebemos o Espírito Santo. É assim que acontece. A pregação, ouviu, creu, pronto, recebeu o Espírito Santo. Está salvo, é filho de Deus. Então, Jesus assoprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Agora, no dia de Pentecostes, olha só, tem muita diferença. Agora, veio sobre eles o Espírito Santo. Olha, eles ouviram agora outro sopro, né? Eles ouviram o som, como se fosse de uma tempestade, aquele vento. Era Jesus lá do céu, soprando sobre eles agora. Agora não é mais para que eles se tornassem filhos de Deus. Agora é para que eles fossem revestidos do poder de Deus para pregarem o Evangelho. Então veja só que veio sobre eles e eles olhavam e tinham uma visão. Eles viam como se fosse uma língua de fogo descendo sobre a cabeça de cada um. E eles começaram então a falar em línguas. Olha só que coisa maravilhosa. Então eles tiveram uma visão e receberam então
o poder do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um mergulhar agora no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então cada um falava numa linguagem, não necessariamente igualzinha um ao outro. Não. Muitas pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo, falam um tipo de língua, outro fala outro tipo de língua, outro fala outro tipo de língua, outro fala outro tipo de língua. Não é a mesma linguagem, mas tudo do Espírito Santo. E esta linguagem, então, não se esqueça, é uma linguagem própria para falar com Deus. Só Deus entende. Essa linguagem do batismo é só Deus que entende. É para você todo dia orar em línguas. O Espírito Santo vai te levar a oração perfeita até Deus, dentro da vontade perfeita de Deus para você. Paulo diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Olha lá, Judas, né? Capítulo 1, versículo 20, edificando-os na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo, orar em línguas. Lá, Efésios, né? Paulo fala, olha, orando todo o tempo no Espírito, orar em línguas, para edificação. Então é bem simples isso aí, né? Então é a linguagem que você recebe para falar com Deus, só Deus entende se você está falando de mistérios, como Paulo explica em 1 Coríntios 14. Então é uma linguagem que o Espírito Santo concede ao crente, é ele quem controla isso aí. A introdução da lição diz: veremos nesta lição alguns aspectos que compõem os fundamentos da teologia pentecostal clássica, a crença na atualidade do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, perseverança no caminho da santificação e fervor do serviço cristão, enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10, Tito 2, 13. Então vamos ver aí os fundamentos, a coisa básica, né, da teologia pentecostal, que é muito importante, principalmente nos dias atuais, onde está sendo distorcida essa teologia, onde está sendo desconsiderada, e a falta de respeito, de temor para com o Espírito Santo cada dia cresce mais. As pessoas estão se tornando blasfemadores, estão pecando gravemente contra o Espírito Santo. Infelizmente, pessoas que são de igrejas pentecostais. É uma coisa muito triste isso. Mas tudo isso está acontecendo devido aos cursos teológicos onde professores são calvinistas. E também devido à falta de respeito para com o Espírito Santo dos nossos líderes, pastores das igrejas, que estão convidando calvinistas antipentecostais para trazerem palestras para obreiros na Assembleia de Deus. Imagine, a igreja pentecostal trazendo pessoas antipentecostais para trazer ensino aos líderes. É a coisa abominável diante de Deus. E aí sabe o que eles ensinam? Eles ensinam como se fossem duas coisas antagônicas. Fruto do Espírito, batismo com o Espírito Santo. Parece que são duas coisas antagônicas. Para eles é assim. É contrário. Se alguém tem aí batismo com o Espírito Santo, alguém é pentecostal cheio do Espírito Santo, para eles essa pessoa nunca pode ter o fruto do Espírito. E se a pessoa tem o fruto do Espírito, nunca vai buscar o poder do Espírito Santo. Para eles são duas coisas antagônicas. E tem muita gente hoje na igreja pentecostal que pensa assim. Muito triste. O batismo com o Espírito Santo vem de onde? Do Espírito Santo. Fruto do Espírito, quem dá? É o Espírito Santo. Parece que tem gente que acha que é ele que é dono do fruto do Espírito. Ele que deu a si mesmo o fruto do Espírito. Não, o fruto é do Espírito Santo. Todo crente, não existe nenhum, todo crente salvo tem o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo coloca dentro dele o fruto do Espírito, com 9 qualidades. Agora, nem todos têm em si o batismo com o Espírito Santo. É diferente, olha só. Todos têm o fruto do Espírito, todos. Agora, nem todos têm o quê? Nem todos foram batizados com o Espírito Santo. Por que não foram? Porque não acreditaram. Esses sinais seguirão os que crerem. Olha aí, falaram novas línguas. Creu, recebeu. Não creu, não recebeu. Você quer colocar tamanho nisso? Simples. Qualquer crente que foi batizado com o Espírito Santo é maior do que aquele que não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Porque todo crente tem o fruto do Espírito.
Agora, se ele é batizado com o Espírito Santo, ele já tem o fruto do Espírito e já tem o batismo com o Espírito Santo. É maior do que aquele outro. Você não quer medir? Então, meça corretamente. Agora, viva em santificação. Para você ser cheio do Espírito Santo e manter-se cheio do Espírito Santo, é necessário jejum, é necessário oração. Não é oração de 10 minutos, não. Pelo menos mais de 1 hora. Todos os dias, levante de madrugada e vai orar. Então, oração. Combate contínuo contra o pecado. E precisa de quê? Leitura, estudo da palavra de Deus. Eu estou falando de Bíblia, não estou falando de livros. Bíblia, palavra de Deus, todo dia. Tópico 1. O Pentecostes bíblico. Desde o Antigo Testamento é possível atestarmos que o derramamento do Espírito Santo é um aspecto do plano divino para o seu povo. Isaías 44, 3, 59, 19 a 21, Joel 2, 28 a 29. Cristo fala sobre o batismo no Espírito Santo como sendo a promessa do Pai, Atos 1, 4. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes, Atos 2, 1. Desde então, a igreja tem vivido de forma abundante a experiência pentecostal. Veja, o derramamento do Espírito Santo está registrado em muitos lugares na Bíblia e também no Antigo Testamento. Veja Isaías 44, veja aí Joel capítulo 2, veja Isaías 59. E agora uma coisa interessante, importantíssima. Você sabia que existe no Antigo Testamento referência ao falar em línguas estranhas? Sabia? Isso está bem claro. Paulo cita Isaías sobre o falar em línguas. Veja aí, vamos ver aí direitinho. Isaías 28, 11. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Veja que coisa impressionante. Veja aí lábios gaguejantes, né? Línguas estranhas. Olha só, que coisa interessante. Isso traz o que? Descanso, refrigério. Falar em línguas traz isso. Você está falando diretamente com Deus. Ah, mas tem no Novo Testamento isso aí, dizendo que isso aí é a respeito do falar em línguas, do batismo com o Espírito Santo? Tem. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 14, 21. O que está escrito aí? Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Veja aí, Paulo está falando o que no capítulo 14? Qual é o assunto de Paulo? O assunto é o falar em línguas estranhas, falar em línguas espirituais, as línguas do batismo com o Espírito Santo e o dom de variedade de línguas. Está falando exclusivamente sobre isso, capítulo 14. Olha aí o contexto que Paulo usa. Isaías, capítulo 28. E quem é que está falando através de Paulo? O Espírito Santo. Quem está guiando Paulo para escrever? O Espírito Santo. É Bíblia, é palavra de Deus. Você não pode jogar isso fora, não. Então não venha me dizer que no Antigo Testamento não tem referência sobre o falar em línguas. Tem. Cuidado com esse falso ensino que você está tendo aí, que você está acreditando. Então é uma promessa de Deus para todo crente. Jesus diz que é uma promessa do Pai. O cumprimento da promessa se deu em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, que está registrado lá em Joel capítulo 2. E não perca de vista essa leitura aí. Olha, a carta do apóstolo Paulo, aí aos Efésios capítulo 1, versículo 13. Veja aí, é bem importante, está falando da promessa. O Espírito Santo é dado como promessa. Está aí. Em quem nós estamos? Em Jesus Cristo. A partir de quando? Quando ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Então só ouvimos o quê? A pregação. Aprove a Deus salvar os crentes o quê? Pela loucura da pregação. Então ouvimos aí a pregação do evangelho, falando a respeito de quê? Da graça de Deus. Quem é a graça de Deus? Jesus Cristo. O que ele fez? Levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Então ele é a graça de Deus.
Veja bem, ele é dado para nós, ele é oferecido, é ele que vem fazer o sacrifício por nós, para a nossa salvação. Jesus Cristo é a graça de Deus, foi dada a nós para a nossa salvação. Lembre-se disso, é importantíssimo você entender isso. Então você ouviu a pregação do Evangelho falando a respeito de Jesus e o seu sacrifício na cruz, sua ressurreição. Aí diz, tendo crido nisso, você acreditou? Olha aí, o que você recebeu? A promessa do Espírito. Veja bem, é promessa. O Espírito Santo é promessa de Deus. É receber o batismo com o Espírito Santo, é promessa de Deus. Então aí em Efésios 1,13 está falando da promessa o quê? De receber o Espírito Santo quando crê. Né? Não é o batismo com o Espírito Santo, mas fala aí de quê? Do Espírito como promessa de Deus, cumprimento da promessa. E aí vem o quê? Outra promessa do Espírito Santo também, que é o quê? O enchimento, assim como existe a promessa de recebermos o Espírito Santo no dia da salvação, no dia da conversão, tem a promessa de recebermos agora o quê? O revestimento de poder, que é dado pelo mesmo Deus, como mesma promessa do Espírito Santo. Então tem a promessa de recebermos o Espírito Santo, tem a promessa de recebermos o revestimento de poder. Então quem recebe uma, recebe a outra. Não perca de vista. Marcos capítulo 16, está bem claro. Esses sinais seguirão os que crerem. Olha aí, tem o sinal. Falarão novas línguas. Não é, eu vou falar inglês, eu vou falar francês. Não é isso. O assunto não é esse. O assunto aí é manifestação sobrenatural. Não é uma coisa aprendida. Vem de Deus, é sobrenatural. É poder de Deus. Tópico 1, subtópico 1. O Espírito prometido. A Bíblia registra várias promessas do próprio Deus quanto ao envio do Espírito Santo. Zacarias 12:10, Joel 2:28-32. Deus é aquele que fala e cumpre. Hebreus 6:18 e Tito 1:2. O derramamento do Espírito Santo descrito em Atos 2 não significa que ele somente passou a agir a partir daquele dia. É nítido no Antigo Testamento não somente a promessa do derramamento do Espírito Santo, mas também sua presença e ação desde a criação e ao longo dos acontecimentos antes da chegada do Messias. Gênesis 1:2, Êxodo 31:3, Ezequiel 2:2. Portanto, podemos afirmar que a promessa se referia a outras ações do Espírito Santo, além de serem mais intensas e abrangentes. O apóstolo Paulo fala do ministério do Espírito como sendo de maior glória em relação ao passado. 2 Coríntios 3:8. Então veja que existem várias promessas do derramamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo não começou a agir a partir de Atos capítulo 2, não. No Antigo Testamento o Espírito Santo estava presente em todas as realizações de Deus. Desde a criação estava lá, o Espírito parava. Está lá registrado que o Espírito pairava. Tudo é feito através do Espírito Santo. Veja bem, Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. É Deus, um Deus só. Você tem que entender isso. O Pai planeja, projeta. O Filho executa, faz, é o verbo. E o Espírito Santo é que dá poder para tudo ser feito. E ele é quem revela tudo. Você tem que entender isso, é bem claro. Até no nome de Deus você vai ver as letras. Tem a letra que representa o Pai, tem a letra que representa o Filho. Mas entre as duas letras tem o H do Espírito Santo. E no final do nome tem o H do Espírito Santo. Veja bem. Porque o Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo faz duas coisas. Olha, ele dá poder para ser executado o plano, dá poder para o Filho executar, e ele que dá a revelação disso tudo. Veja só a importância do Espírito Santo. Se você conseguir entender a importância do Espírito Santo, se você conseguir entender que tem uma pessoa que mora dentro de você, que sabe tudo a seu respeito, você precisa aprender a falar com ele, conversar com ele, confiar nele, desejá-lo, desejar o seu poder, o seu amor, desejar a sua intimidade. Você precisa entender isso. Veja, Jesus era guiado pelo Espírito Santo.
Olha, Jesus, Deus, mas Jesus estava na terra como homem. Veja, Jesus cheio do Espírito Santo. Você precisa compreender isso. Jesus era continuamente cheio do Espírito Santo, continuamente guiado pelo Espírito Santo. Tudo quanto é sinal, prodígio, maravilhas, todos os milagres de Jesus foram operados pelo Espírito Santo. Entenda isso. Não existe nenhum milagre na Bíblia. Olha lá, por exemplo, né, no Egito, aquelas pragas, aqueles sinais poderosos, ali, morte dos primogênitos, tudo aquilo. Aí está presente o Espírito Santo. Abriu o mar vermelho, Espírito Santo. Água da rocha, Espírito Santo. Todos esses sinais, prodígios, maravilhas, todos os milagres lá de Elias, de Eliseu, tudo realizações do Espírito Santo. Tem muita igreja hoje que se o Espírito Santo sair dela, ela nem percebe. É triste, mas é verdade. Muito triste isso. Quer ver outra coisa impressionante? Olha lá, quando Moisés escolheu lá 70 homens para ajudá-lo, Eldade e Medade não foram na reunião. E eles falaram em línguas lá no acampamento. Estavam profetizando ali, significa que estavam falando em línguas desconhecidas no meio do acampamento. Veja só, manifestação de línguas no Antigo Testamento, assim como está registrado em Isaías. Então veja, o ministério do Espírito no Antigo Testamento foi poderoso, maravilhoso, foi. E Paulo diz, olha, no Novo Testamento é maior ainda a sua presença e sua glória. Veja, quantos milagres foram realizados, por exemplo, por Elias. Aí 7 registrados, 14 Eliseu. Veja bem, olha a diferença. Eu vou orar aí numa igreja, são 100 pessoas, 150, 200 pessoas curadas no fim de semana. Olha a diferença, é grande demais, o derramar é muito grande. Você está ficando de fora disso por preguiça espiritual. Porque você não ora, não jejua, você não estuda a palavra de Deus corretamente, você não quer aprender de Deus, você não quer se entregar totalmente a Deus e ser usado por Deus. Você não deseja as coisas de cima, não deseja as coisas espirituais mais do que as materiais. Você precisa mudar isso. Deus quer te usar. Deus quer ganhar milhões e milhões e bilhões de almas. Deus quer fazer tremendos sinais, prodígios, maravilhas, tremendos milagres através de você. Tópico 2, o Espírito derramado. O dia histórico do Pentecostes foi o primeiro evento do derramamento do Espírito, também conhecido como a primeira evidência do batismo no Espírito Santo, Atos 2:1, e o cumprimento das profecias e da promessa de Jesus recebida do Pai, Atos 2:16, 33. O Senhor Jesus, antes da ascensão, ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Lucas 24, 47 e 49, Atos 2:1. O próprio Senhor informou que a promessa seria cumprida, não muito depois, Atos 1:5. Assim, quando Lucas informa que o derramamento se deu no dia de Pentecostes, Atos 2:1, então os discípulos não precisaram esperar muito. Vemos em Atos que a igreja inicia com oração perseverante, unidade e revestimento de poder. Atos 1:14, 2:1-4. Pois os discípulos estavam firmados na palavra do Senhor. Então veja, Jesus falou sobre isto. Olha aí, Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias aparecendo ali, todos. Depois de 40 dias, eles ficam 10 dias orando e vem o batismo com o Espírito Santo. Jesus havia dito, vocês vão receber não muito depois desses dias. Já acontece. Demorou muito pouco tempo. Com 1 mês e 10 dias depois que Jesus falou, aconteceu. Olha só. Rapidíssimo, né? Tem gente aí que tem 30 anos de crente e está esperando até hoje. Sabe por quê? Porque não crê. Só por isso. E esses sinais seguirão os que crerem. É para todos os crentes. Olha, qualquer criança que já tem uma idade cognitiva, pode e deve receber o batismo com o Espírito Santo. Até o mais velho de 120 anos pode. Eu participei de 2 grandes avivamentos, onde
as crianças todas ali, a partir de 5 anos por aí, tudo era batizado com o Espírito Santo. Os idosos, tudo batizado com o Espírito Santo. Todas as faixas etárias. Isso acontece e deve acontecer na igreja. Agora, deve ser ensinado, pregado, deve ser também considerado, né? Porque a igreja, antes era assim. Ah, você quer tocar aqui na banda? Pois é, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Ah, você quer servir a Santa Ceia? Pois é, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Ah, você quer trabalhar aqui, varrendo, limpando o banheiro e tal? Pois é, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Era assim. E aí os pastores hoje estão desrespeitando o Espírito Santo. Já tem obreiro que não é batizado com o Espírito Santo. Isso é um absurdo. Tem professor de escola bíblica dominical que não é batizado com o Espírito Santo. Tem professor de teologia, dando curso de teologia, que não é batizado com o Espírito Santo. Isso é um desrespeito ao Espírito Santo. Isso é uma afronta ao Espírito Santo. Trazer uma pessoa para ministrar da aula para obreiro, palestra para obreiro na Assembleia de Deus, que não é batizado com o Espírito Santo. Isso é uma afronta ao Espírito Santo. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. E você vai prestar conta, pastor. Tópico 1, subtópico 3. O resultado do derramamento do Espírito. Quando lemos sobre o resultado, precisamos estar atentos para não nos determos apenas ao falar em outras línguas. Pois, biblicamente, o derramamento do Espírito não resulta somente ao que acontece em um determinado momento, mas como temos nos registros de Lucas e nas epístolas, acarreta outras consequências além do falar em outras línguas. Maior dinamismo, ousadia e intrepidez no anúncio da palavra de Deus, edificação espiritual na vida do discípulo de Cristo, maior dedicação à oração, à intercessão, poder no combate contra as forças do mal, capacitação para ajudarmos uns aos outros no corpo de Cristo. Então veja, a maioria dos crentes que são batizados com o Espírito Santo pensam assim: não, eu já recebi o batismo com o Espírito Santo, pronto, tá bom demais, né? Porque metade da igreja hoje, pelo menos, já não é batizado com o Espírito Santo. É lamentável, triste isso, muito triste, mas é a verdade. É uma triste realidade da igreja. O esfriamento espiritual é uma coisa terrível que está acontecendo com a igreja. Mas olha, aí a pessoa acha, não, falei em língua do dia do batismo. É uma pessoa, que coisa impressionante, que preguiça espiritual que essa pessoa tem. Ele recebeu uma linguagem de oração para edificação. Ah, eu falei quando fui batizado. Nunca mais falou, não. Como? É para você todo dia orar, falando em línguas, todo dia. De preferência, toda hora que você puder, o dia inteiro. Qualquer hora que você quiser falar em línguas, você fala. Qualquer hora. Em qualquer lugar que você estiver. Da altura que você quiser. Porque basta você deixar, permitir. O Espírito Santo fala através de você. Criou-se uma cultura que é o Espírito Santo que vai tomar a pessoa. Isso não existe. Não. Tem gente orando, me enche do Espírito Santo. Como? Porque está na Bíblia diferente. Paulo diz, enchei-vos do Espírito. É você que vai se encher. Fala em línguas, a hora que você quiser. Que coisa impressionante, você está entendendo tudo errado. O Espírito Santo mora dentro de você. A hora que você permitir que ele fale, ele fala. Ah, mas como eu que mando no Espírito Santo? Oh, irmão, pelo amor de Deus, você só precisa se submeter a ele. Ele está aí para falar, está aí para guiar você, está aí para te dar poder. Você é que não está fazendo como deveria, você que não está se submetendo. Então você todo dia deve falar em línguas, deve orar em línguas. E esse batismo com o Espírito Santo foi um revestimento de poder que você recebeu para ganhar almas. Lembre-se disso, crente que não ganha almas. Aí, como é que vai ser cheio do Espírito Santo? Para quê? Não, é porque lá na igreja eu me alegro, falo em línguas. Ué, é para isso que você queria o batismo com o Espírito Santo? Você recebeu o revestimento de poder para ganhar almas, para produzir, não é para se mostrar, não é para falar na hora do culto. Não, na maioria das vezes você está atrapalhando o culto quando você está falando em línguas, ao invés de estar ajudando. Porque lá no culto é para você falar
se você tiver o dom de variedade de línguas. Uma linguagem que você vai falar lá é para ser interpretada. Ou você interpreta, recebeu o dom de interpretação, ou outra pessoa que recebeu o dom de interpretação vai interpretar o que você falou. Se ninguém interpretou, nem você nem outra pessoa, fale baixinho. Olha só. Você achava que era vantagem você estar falando do culto, falar em línguas? Não. Você está atrapalhando o culto, na verdade. Não foi para isso que você foi batizado com o Espírito Santo. Essa linguagem do batismo é por oração, para você todo dia ser edificado, falar com Deus em mistério, orar em línguas. E aí você vai buscar os dons do Espírito Santo a partir do batismo. Tem mais, tem muito mais para você. Porque parou, tem que continuar. Agora, buscar os dons, desejai ardentemente os dons, Paulo diz. E quando eu digo Paulo diz, estou dizendo o Espírito Santo disse, buscai ardentemente os dons. E aí nós vamos ver a indicação do principal, que é o quê? A profecia, para o quê? Edificação, consolação, exortação dos crentes. E aí você vai buscando mais. Quem disse que você só pode ter um dom do Espírito Santo? Não, você pode ter todos. Se você for estudar a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que todos os dons do Espírito Santo operavam através dele, assim como Jesus. Paulo era imitador de Jesus. E nós vamos imitar Jesus. Vamos buscar mais. Receber um dom, busque outro. E vai buscando mais, e mais, vai desejando, e vai recebendo. Agora você precisa saber para quê. Você recebe para passar para os outros, para abençoar os outros, para ganhar almas. A igreja que não ganha almas é uma mulher estéril, que não dá filhos, não produz nada, não cresce, não desenvolve, não está cumprindo o ID de Jesus. Na verdade, está desrespeitando o Espírito Santo, está desrespeitando, desobedecendo a Jesus Cristo. Está em pecado uma igreja que não ganha almas. E a mensagem para essa igreja é: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Olha só, Jesus falar com a igreja que a igreja está caída, triste. Mas é a verdade, a realidade de muitas igrejas hoje. Tópico 2, a identidade pentecostal da igreja. Precisamos manter a identidade pentecostal da igreja de acordo com o padrão bíblico. O nosso foco neste tópico será trabalhar sobre o batismo do Espírito Santo, dons espirituais e a atualidade dos dons. Então, o que identifica uma igreja como pentecostal? Então, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, dons do Espírito Santo em plena operação. Então, aí é identidade pentecostal. Nós temos hoje muitas igrejas que se dizem pentecostais, mas não são. Espera agora, poder sobre ela agora, toca. Deixa agora. Agora, vem sobre ti. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Mais. Acredito, pronto, glória, aleluia. Qualquer partida é fácil. E ela vai ter só de vida. Tópico 2, subtópico 1. O batismo no Espírito Santo. Já vimos no tópico anterior que as Escrituras revelam e registram a diversidade de ações do Espírito Santo em diversos momentos ao longo do tempo. Este subtópico está enfatizando mais uma ação do Espírito Santo, o revestimento de poder, visando capacitação dos discípulos de Cristo para serviço e testemunho. Assim, é uma ação do Espírito distinta de outras operadas pelo mesmo Espírito: regeneração, santificação, batismo no corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 12 a 13. O credo da Conamad,
publicado mensalmente no jornal O Semeador, afirma que cremos no batismo bíblico com o Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Atos 1:5, 2:4, 10:44 a 46, 19, 1 a 7. Trata-se de uma experiência própria da nova aliança, pois Jesus Cristo é o batizador. João 1:33. Olha, o batismo com o Espírito Santo só pode ser aceito, só pode ser reconhecido se houver o falar em línguas. Não é inglês, francês, nada disso. Línguas sobrenaturais. Olha, eu participei de 2 grandes avivamentos, onde mais de 1000 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Então, creio que nós podemos falar sobre este assunto claramente. Não tem como alguém dizer que foi batizado com o Espírito Santo e não falou em línguas. Todas as pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, durante esses 2 grandes avivamentos que aconteceram ali em Imperatriz, no Maranhão, todas essas pessoas falaram em línguas quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, então nós vamos ver claramente isso acontecendo. Você veja aí os versículos, eu estou colocando aí para você, estão aí claros, né? Óbvios. Não tem como você falar assim, não tem, não, na Bíblia não diz. Não tem como dizer isso, está bem claro. Todas as vezes que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo, falou em outras línguas, línguas sobrenaturais, que nós chamamos línguas estranhas, né? É estranha por quê? Porque é diferente daquela que é falada pelos seres humanos. Então veja, existe a ação do Espírito Santo na regeneração, na santificação, aí no fruto do Espírito, com as 9 qualidades, no batismo no corpo de Cristo, né? O Espírito Santo nos batiza, ou seja, nos coloca no corpo de Cristo. Então recebemos o Espírito Santo, né? Quando cremos. Então existem múltiplas ações do Espírito Santo. Agora estamos falando aqui neste tópico sobre o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder dado ao crente. Então quem batiza? Jesus Cristo. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. E foi dito bem claro que é Ele que batiza com o Espírito Santo. Está escrito na palavra de Deus. Então é uma experiência, é uma prática, é uma coisa que acontece na realidade. Não é invenção, não é conversar sobre isso, falar sobre isso. É praticar, é receber, é estar realmente vendo acontecendo consigo mesmo. Todo crente pode e deve experimentar, deve praticar, deve ser uma constante na vida de todo crente. O batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas todo dia, falar em línguas todo dia. Então nós temos aí como principais, né, versículos falando sobre isso, veja aí, Atos 1, 5, 2, 4, 10, 44 a 46, 19, 1 a 7. Aí você veja, importante também, que não foi aí citado, mas se você ver Atos, capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 20, você vai ver que é claramente os apóstolos foram a Samaria, oraram, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, falaram em línguas, e aí aquele homem que antes, né, enganava todos com a sua mágica, que se converteu, recebeu o batismo com o Espírito Santo também, todos ali receberam. Aí ele quis comprar. O que ele queria comprar? Ele falou, eu vou pagar vocês aí para vocês me darem esse poder, para quem eu for orar, receber também o batismo com o Espírito Santo. O que ele viu que ele queria? Falar em línguas. Está bem claro aí, né? É porque nós temos que ter um pouquinho de inteligência, às vezes, também, ao ler a palavra de Deus, entender as coisas, né? Então, aí está bem claro aí que os apóstolos Pedro e João foram enviados de Jerusalém para Samaria, oraram, todos receberam o batismo com o Espírito Santo. E aquele homem queria, né, comprar esse poder de orar e as pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Imagine. Que coisa engraçada, ele achou que podia comprar. Mas um novo convertido, acabou de ser convertido. Às vezes a gente fala mal das pessoas e tudo, né?
mas era um novo convertido, né? Ignorante a respeito de qualquer coisa espiritual ainda. E ele achou que podia comprar aquilo, né? Pedro logo bravo, né? Disse para ele: se arrepende disso. Nós cremos que ele se arrependeu. Eu creio que ele se arrependeu. Eu creio que depois ele foi entender direitinho que aquilo não podia ser comprado, né? É uma coisa que vinha de Deus, é poder de Deus. E Deus dá o poder aos homens de orarem e as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. Eu já orei por pelo menos umas 3.000 pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo. Sempre eu vou nos lugares e oro e Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas isso não pode ser comprado. Isso é dádiva de Deus, é dado por Deus. Aí você vê aí, colocando aí um link, você entra lá, você vai ver, por exemplo, aí nesse dia, se não me engano, foram 7 batismos com o Espírito Santo. Tem lugar que é mais, tem lugar que é menos, mas sempre acontece o batismo quando você convida as pessoas, chama para serem batizados com o Espírito Santo. Então veja que qualquer igreja que se diz pentecostal tem lá no seu credo, né, escrito claramente isso: batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Não falou em línguas, não foi batizado com o Espírito Santo. Eu, antes de ser batizado com o Espírito Santo, eu desejava tanto ser batizado que um dia eu sonhei que fui batizado e mordi a língua que saiu sangue. Que eu sonhei falando em línguas. Mas eu recebi rápido, né? Eu entrei para dentro do meu quarto e disse: só saio daqui batizado. Ou saio morto ou saio batizado. Pronto, fui orar e Jesus me batizou. Coisa simples. Acreditou, desejou, pronto. Todas as coisas de Deus são assim. Você tem que desejar e acreditar. Pronto, recebeu. É assim que acontece. E olha, gente, que coisa mais simples. A Bíblia diz aí: todos foram batizados. Veja bem, quase 120 pessoas, todos foram batizados. Olha na casa do Cornélio, seus soldados, sua família, todos foram batizados com o Espírito Santo. Olha, todos falaram em línguas. Aí lá em Éfeso, Paulo falou para aqueles irmãos que estavam ali, eles nem sabiam o que era o Espírito Santo. Paulo orou, todos foram batizados com o Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus, entenda, para todos, é todos mesmo. O que está acontecendo com a nossa igreja? Meu Deus, que coisa mais triste. As pessoas não estão se convertendo realmente. Estão se tornando religiosos. Apenas isso, pessoas que têm religião. Quem não é batizado com o Espírito Santo é apenas um religioso. Se você não é batizado com o Espírito Santo, tome cuidado. Tem coisa muito errada com você. Tópico 2, subtópico 2, os dons espirituais. Os dons espirituais são dotações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, outorga à sua igreja, visando a expansão universal da sua obra e a edificação dos santos. Há diversos dons mencionados em diferentes textos do Novo Testamento. Encontramos uma relação dos dons em 1 Coríntios 12. É possível dividi-los em 3 grupos: os dons de expressão verbal, dom de variedade de línguas, 1 Coríntios 12:10, dom de interpretação de línguas, 1 Coríntios 12:10, 14, 13, 27, e dom de profecia, 1 Coríntios 12:10, 14, 3. Aí o segundo grupo, os dons de saber, o dom da palavra da sabedoria, 1 Coríntios 12:8, o dom da palavra da ciência, 1 Coríntios 12:8, e o dom de discernir os espíritos, 1 Coríntios 12:10. No terceiro grupo, os dons de poder, dom da fé, 1 Coríntios 12:9, os dons de curar, 1 Coríntios 12:9, dom de operação de milagres, 1 Coríntios 12:10. São dons espirituais, são o quê? Capacitações sobrenaturais do Espírito Santo para que o crente pregue o Evangelho, edifique a igreja, né? Então são dons sobrenaturais concedidos pelo Espírito Santo. Quem é que capacita? Quem é que dá os dons? O Espírito Santo. Quem é que dá os ministérios, escolhe os ministérios? Jesus Cristo. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus Cristo. Então devemos saber direitinho essas coisas importantes, né? Agora, os dons do Espírito Santo estão divididos em 3 grupos para nós entendermos. Então, certo é dividir os grupos assim, né? Primeiro, dons de revelação. Revelam alguma coisa oculta. Pode ser no passado, no presente ou no futuro.
Então nós temos aí a palavra de sabedoria, está dentro do atributo de Deus, que é só sabedoria. Aí tudo bem. Então Deus sabe a respeito do futuro? Sabe, porque Ele tem a presciência, né? Tudo para Ele é presente, está aí dentro do presente. Tudo acontece dentro de uma linha que para nós é tempo, para Ele tudo é atual. Então Ele enxerga o dia que começou toda a criação. E o fim aí da Terra, por exemplo, Ele já viu tudinho. Então, desde o primeiro homem até o último homem, tudo para Deus é presente. Tudo é uma eternidade. Então, veja só, Ele conhece o que vai acontecer no futuro para nós. Para nós é futuro, para Ele é presente. Então, Ele revela coisas que estão lá dentro da linha de futuro para nós. Ele revela antes de acontecer. Olha, por exemplo, Deus diz para Isaías, vem aí um rei chamado Ciro, e ele vai libertar o povo do cativeiro. Ó, deu até o nome. Veja só. Quando nasceu Ciro, seu nome já estava escrito lá. Olha lá, Josias foi lá e destruiu, né, os bezerros lá de adoração de Israel. Veja só, já estava escrito que Josias ia lá destruir isso. Então é coisa simples. Jesus vai nascer de uma virgem, vai nascer em Belém, tudo isso vai ser chamado Nazareno. Tudo já está escrito, porque Deus sabe tudo, dentro da história humana todinha, Deus sabe. Tudo é presente para Ele. Então, palavra de sabedoria é uma revelação que Deus dá a respeito do futuro. Quem mais foi usado nesse dom na Bíblia? O apóstolo João, né? Escreveu aí Apocalipse, revelações futurísticas. Agora, vamos ver, os outros profetas, todos foram usados nesse dom, né? Profetas aí eram muito usados para revelar o que ia acontecer no futuro. Palavra de conhecimento ou da ciência, o que significa? Agora o que? Está dentro do que? Da onipresença de Deus. Então Deus está presente em toda a história humana, desde o início até o fim, está presente ali. Então agora Deus revela alguma coisa que aconteceu no passado, ou está acontecendo. Mas aonde está sendo revelado, ninguém conhece, ninguém sabe. Veja só, coisas ocultas que Deus revela. Palavra de conhecimento. Então, por exemplo, você pode estar numa igreja e alguém está pregando, olha para você e diz, olha, você foi ao médico, o médico disse que não tem mais jeito, que você vai morrer, que está condenado a ter um câncer aí. Mas só você e o médico sabia. Você não contou para ninguém ainda. Mas Deus sabe. E Ele revela. Revela para quê? Para fofocar? Não, revela para te curar. Na mesma hora você é curado. Então você pode estar na igreja e Deus dizer, você ia colocar o nome no seu filho de tal, mas colocou esse. Então revela uma coisa que só você sabe, ninguém ali sabe. Deus falando com você. Deus às vezes diz que escutou uma oração sua que você fez e tal. Então, a revelação a respeito do passado ou do presente, palavra de conhecimento ou da ciência. Não tem nada a ver com conhecimento humano, nada a ver com intelectualismo, inteligência, de saber pregar, nada disso, tem nada a ver com isso. É uma revelação sobrenatural. Palavra de sabedoria a respeito do futuro, palavra de conhecimento a respeito do passado ou do presente. E o dom de discernimento de espíritos. O que é isso? É uma revelação sobrenatural de uma ação que está acontecendo. Então, se alguém pode estar pulando, até falando em línguas, e não ser de Deus, pode ser do diabo. Eu já expulsei demônio de uma mulher que estava falando em línguas, mas a língua que ela estava falando era um demônio que estava falando, não era o Espírito Santo. Acontece? Acontece. Então, discernimento de espíritos, você vai ter uma revelação a respeito de algo oculto. Olha lá, Paulo, a mocinha dizia a verdade. Esses homens estão aqui para pregar o evangelho da salvação. Mas era um demônio que estava falando e parecia que era coisa de Deus. Veja só. Estava usando, era um demônio. Paulo, em nome de Jesus, Cristo saiu dela, pronto, ela ficou livre daquele demônio. Veja só, discernimento de espírito é isso. Você vai enxergar no reino espiritual. Você vai enxergar que é uma ação maligna, uma coisa que está acontecendo que muitas vezes as pessoas pensam que é de Deus. Aí vem dons de poder. Dons de poder é outro grupo. Então, dons de poder é um poder sobrenatural
uma manifestação sobrenatural de Deus naquela hora, que vem como que uma explosão de poder. Por isso a palavra aí, dunamis, né? Então veja, nós temos fé. O que é esse dom da fé? Ah, Deus vai te dar aí o dom da fé para ser curado. Deus vai te dar o dom da fé para você aí acreditar no Evangelho. Não, é nada disso. Dom da fé é um dom sobrenatural que você vai crer de repente numa coisa impossível de acontecer. Por exemplo, um morto ressuscitar. Quando você vai lá, você já vai com a certeza de que aquele morto vai levantar. Olha lá, Jesus chegou e disse: ó Pai, eu sei que o Senhor faz tudo isso, vai fazer, mas para que o povo creia. Lázaro, sai daí, pronto, Lázaro ressuscitou. Olha lá, todo mundo chorando, a menina morreu, então Jesus disse: a menina só dorme, gente, está chorando para quê? As pessoas riram dele. Ele foi lá e disse: levanta a menina. Pronto. Então é um dom, né, de fé. Olha, Pedro, né, ressuscitou lá a costureira, né, Dorcas. Olha lá, Paulo, o Eutico. Veja bem, Deus dá então a capacitação sobrenatural, dom da fé, para você acreditar que o morto vai ressuscitar. Aí dom de milagres ou maravilhas, mesma coisa. O que é isso? É uma ação sobrenatural de Deus na natureza. Ele quebra uma lei da natureza. Olha só, alguém nasceu aleijado, você orou, ele agora andou. É um milagre. Porque ele nasceu aleijado e ia morrer aleijado. Naturalmente, fica aleijado o resto da vida. Mas foi quebrada uma lei da natureza. Alguém nasceu cego, você orou, ele viu, olha aí, é um milagre. Andar sobre as águas, milagre. Veja só, quebrou uma lei da natureza, tem um empuxo, né? Tem ali a lei da gravidade que puxa para baixo. A pessoa não vai andar em cima da água, vai afundar. Mas foi quebrada uma lei da natureza. Então, é um milagre. Aí, dons de curar. Olha aí, por que no plural? Porque são vários tipos de doenças e enfermidades. Duas coisas diferentes. Isaías 53 diz, olha lá, levou sobre ele o quê? Nossas dores e enfermidades. Duas coisas diferentes. Doença dói, enfermidade não dói. Enfermidade mata também? Mata, tá aí. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tudo isso é o quê? Enfermidade. Não dói, mas mata. Né? Então tem doenças e tem enfermidades. Jesus cura tudo. Então esse dom aí é uma capacitação sobrenatural para você orar e as pessoas serem curadas. E o dom você precisa entender. Em qualquer hora, qualquer momento que você quiser ministrar, vai acontecer. Porque o dom está residente no crente. Qualquer hora. Eu oro para a pessoa no ônibus, no avião, na rua, qualquer lugar. Ora, a pessoa é curada. Ah, a pessoa não é crente, não importa se é crente ou se é descrente. Deus não quer ninguém doente, não. Onde você viu isso que Deus quer que alguém fique doente? Se Jesus já levou sobre ele nossas doenças e enfermidades, quem tem o dom é para usar. Aí tem dons de inspiração, ou dons de elocução, ou dons da fala, né? Cada um bota aí um título. Então aí nós temos o quê? Profecia. Profecia para quê? Para edificação, consolação, exortação. Agora, quem tem dom de profecia é diferente daquele que tem o dom, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. É porque nós chamamos todo mundo de profeta, né? Quem tem dom de profecia, a gente fala que ele é profeta. Quem tem dom, palavra de sabedoria, que fala a respeito do futuro, nós dizemos que é profeta também. E quem tem dom, palavra de conhecimento ou da ciência, que revela o passado ou o presente, você diz que é profeta também, chama de profeta, né? Então, confunde muito. O dom de profecia não tem esse elemento preditivo de falar alguma coisa que vai acontecer, né? Já é apenas para edificação, consolação e exortação. Tá? É diferente. Então, o profeta geralmente é usado no dom, palavra de sabedoria, de falar alguma coisa que vai acontecer no futuro. Mas tem profeta que é usado com o dom, palavra de conhecimento, que revela alguma coisa do passado ou do presente. Tá? E tem aqueles que nós chamamos de profeta, que tem apenas o dom da profecia, que é uma palavra dada para exortar, né? Consolar, edificar as pessoas, né? Então é diferente esse dom de profecia. Esse dom deve sempre ser julgado pela igreja, porque ele pode vir de três fontes. Às vezes a pessoa
pensa que está falando alguma coisa do Espírito Santo, e às vezes pode ser da própria pessoa, né? Pregador tem mania de falar coisa para pastor, presidente, né? Pode olhar, que gosta de dizer que está profetizando, mas aquilo ali é para ganhar o dinheirinho dele e ser chamado de novo. A maioria das vezes é para isso, está enganando, né? Às vezes a profecia também pode vir do diabo. Se chega alguém na igreja, chamar você e dizer: você está doente aí com essa doença, é Deus que te colocou para você manter na igreja e tal. Isso é do diabo. Jesus já levou a sua doença na cruz. Então tem que tomar cuidado, que muitas vezes o diabo pode usar uma pessoa e dizendo que é profecia. Agora a profecia deve vir de Deus. Então é uma mensagem que Deus nos dá sobrenaturalmente. O Espírito Santo vai nos usar para trazer uma mensagem que vai edificar a pessoa, fortalecer, né? Vai consolar, vai exortar. Muitas vezes a exortação é mal recebida pelas pessoas, mas a exortação é importantíssima, né? É um chamar, um despertar a pessoa para que ele realize a obra de Deus. Depois tem o dom de variedade de línguas. Nesse dom de variedade de línguas nós podemos falar vários tipos, né, de línguas, mas não são línguas compreendidas. E não é aquela língua do batismo com o Espírito Santo. A língua do batismo com o Espírito Santo, só Deus entende. Estamos falando de mistérios, né? Agora, esse dom de variedade de línguas, então, podemos, por exemplo, estar falando em línguas e a pessoa que está ouvindo entender claramente o que nós estamos falando. Nós não entendemos nada, e não é uma linguagem humana, mas a pessoa que está ouvindo ouve e compreende tudo completamente. Isso acontece muito. Eu muitas vezes sou usado nisso aí. Então eu falo em línguas, mas a pessoa entende. Como se eu estivesse falando em português com ela. Entende tudinho. Depois fala com a gente: naquela hora que você falou em línguas, eu entendi tudinho. Então acontece muito. Então o dom de variedade de línguas também tem uma língua que você fala e Deus lhe dá a interpretação, que é o último aí dom, a interpretação de línguas. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: quem tem o dom de variedade de línguas, esse tipo de língua aí, para ser interpretado, você peça a Deus para você mesmo interpretar. Então, o dom de variedade de línguas aí entra em operação, e tem o dom de interpretação para interpretar esse tipo de língua. É muito importante, e isso deve acontecer. Eu tenho esse tipo de língua, muitas vezes falei línguas, e tinha uma pessoa que eu congregava com ele, que era o pastor na época, e ele interpretava tudo que eu falava em línguas, ele interpretava. É uma coisa maravilhosa, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, e é muito importante na evangelização, na edificação da igreja. E também, muitas vezes, aí eu falo e eu mesmo recebo a interpretação. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe que o dom está em evidência, porque a gente fala em línguas e na mesma hora já vem a interpretação, a gente fala em português aquilo que falou em línguas, né? Muitas vezes acontece isso. Tem um outro tipo de língua interessante, que é a língua para intercessão. É uma linguagem onde palavras não aparecem, as palavras inteligíveis, não são palavras, saem como gemidos de intercessão, que está registrado na palavra de Deus, né? Que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, não são palavras compreensíveis, mas é uma linguagem de oração, de intercessão, muito importante. E temos também a linguagem, então, no caso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, né, que é uma linguagem específica também para falar com estrangeiros. Então, muitas vezes, nós podemos estar falando em línguas e uma pessoa que mora em outro país entende claramente, como aconteceu em Atos capítulo 2. Acontece muito comigo também, eu estar pregando, falar em línguas, e uma pessoa de outro país entender como se eu estivesse falando na língua do país dele. Mas eu não estava falando na língua do país dele. É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então existem aí pelo menos 5 tipos de línguas aí faladas para quem é usado no dom de variedade de línguas. E o último dom que nós temos aí é interpretação de línguas, que é interpretação, não é tradução. Não é pegar cada palavra e traduzir. Tá? Então você às vezes pode falar uma palavra e significar uma frase inteira. Às vezes você fala uma frase inteira e só significa uma palavra. Então é uma interpretação dada pelo Espírito Santo da linguagem que foi falada. Tópico 2, subtópico 3, a atualidade dos dons espirituais.
Ainda há os que acreditam que as manifestações dos dons espirituais, principalmente os relacionados em 1 Coríntios 12, cessaram após a conclusão do cânon do Novo Testamento e do fim da era apostólica. Contudo, não há base bíblica para a defesa desta linha de pensamento. Afinal, a igreja, enquanto estiver nessa terra, continua precisando de edificação, exaltação, consolação, curas, revestimento de poder para pregar o Evangelho. O apóstolo Pedro, logo após o derramamento do Espírito Santo, afirmou: a promessa diz respeito a vós, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2,39. Ora, Deus continua chamando ao arrependimento, à conversão e concedendo revestimento de poder. Além de não encontrarmos nas Escrituras apoio para o cessacionismo, ainda temos o testemunho da história da igreja que registra os muitos avivamentos ao longo dos anos. Então veja, o que está acontecendo? Existe hoje uma calvinização das igrejas pentecostais. Quem são os culpados? Pastores. Ah, você fica zangado, não é? Pois é, quem é que convida? Quem é que está convidando aí essas pessoas que são calvinistas, que são cessacionistas, para pregar na sua igreja, dar ensino para obreiro na sua igreja? É você que autoriza. Se você não autorizar, não mandar pagar, é você mesmo. Não adianta. Você é o responsável por isso. E Deus vai cobrar, é de você. Não adianta. Então, os culpados são exatamente os líderes. Cursos teológicos. Deus vai te cobrar caro, você que é líder de um curso teológico, e coloca um professor calvinista para dar aula lá. Deus vai te cobrar caro. Tenha certeza disso. Você está desrespeitando o Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado, muito cuidado. Você vai pagar caro por isso. Tenha certeza. Então, olha só. Nós estamos vivendo uma época em que os dons do Espírito Santo praticamente desapareceram da igreja. Dificilmente você acha alguém que tem um dom do Espírito Santo na igreja. E quando tem, essa pessoa é colocada de lado, é pressionada para não pregar, não dá oportunidade para ele, impeça de todo jeito, pare ele de qualquer maneira. É assim que eu vivo. É minha realidade. Me proíbe, me atrapalha, não me dá a oportunidade de pregar. É assim mesmo. Jesus disse: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? A igreja está desse jeito. Não importa a denominação, tudo é igual. Tudo é a mesma coisa. Pastores ciumentos, inseguros, fiquem mortos de medo de perder o lugar, de perder a posição. Pastores que querem controlar o Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo. É triste, é muito triste, mas é a realidade da igreja hoje. Por isso que os dons não afloram na igreja. São massacrados mesmo, pressionados aqueles que são usados por Deus. Aí tem região que ainda um tipo de dom permitido, mas outro tipo não. É assim, parece que os homens escolhem. Esse pode, esse não. Esse eu aceito, mas esse não. Eles querem controlar a Bíblia, a palavra de Deus, querem controlar o Espírito Santo. É do jeito deles. Eles acham que são dom da igreja. Não é Jesus, não. Então, é muito difícil. Por isso os dons ficam assim, apagados, desaparecidos, né? E é engraçado que Deus manda a pessoa: vai para lá, para aquela igreja, e lá, eu quero que você seja usado lá, eu vou te usar lá. Chega lá, aqui não. Atrapalham, pressionam, escondem, sufocam, fazem de tudo para atrapalhar. Aí Deus faz o quê? Sai daí, vai para outro lugar. Vamos tentando aí. É assim. As pessoas são amaldiçoadas porque querem ser amaldiçoadas. As pessoas deixam de aproveitar os dons do Espírito Santo porque desconsideram. Não amam as pessoas. Não querem as pessoas sendo curadas, libertadas, abençoadas, batizadas com o Espírito Santo. Não querem. Porque vivem da exploração do povo, ganham dinheiro com a miséria do povo, ganham dinheiro para a doença das pessoas. Quanto mais gente doente, mais as campanhas arrecadam dinheiro, mais as pessoas estão lá na igreja buscando e dando dinheiro. Pois é o que está acontecendo na igreja hoje. Então, a realidade desses cursos teológicos aí com calvinistas, a realidade dessas palestras calvinistas que estão sendo dadas nas igrejas e os livros adquiridos pelos crentes pentecostais hoje,
nos livros calvinistas. Então o resultado é esse, o desaparecimento e a descrença nos dons como a atualidade. Então pensam aí, só ensiná-los que é só para a época dos apóstolos. Naquela época era necessário, a igreja estava começando, então eles entendem assim. Mas os dons estão em evidência. Eu desafio qualquer um calvinista aí, qualquer um assembleano calvinista, que tem um monte hoje, qualquer um, chame. Eu duvido que se eu for na sua igreja e for lá ministrar batismo com o Espírito Santo, que ninguém receba o batismo. Eu duvido que se eu for aí e vou orar, eu duvido que alguém não seja curado. Duvido. Bora fazer o teste. Desafio você. Já que você disse que os dons não são atuais, eu desafio você. Bora. Entra aí no desafio e eu quero ver. Eu vou te provar que os dons estão em operação e são atuais. Então não existe apoio nenhum na Bíblia, na Palavra de Deus, para dizer que os dons eram só para a época dos apóstolos. Não existe apoio bíblico e nem prático. O cristianismo é prática. Aí alguns calvinistas vão dizer, não, que 1 Coríntios 13 diz que isso é só... Como? Nós alcançamos já a perfeição? O próprio apóstolo Paulo diz que não alcançou a perfeição. Aí você, calvinista, diz que alcançou, é? Você é bambambam, hein? É o tal, hein? Eita! Você crente aí, pentecostal também, que você virou aí para calvinista, você alcançou a perfeição, virou anjo, é? Impressionante, hein? Pois é, o apóstolo Paulo, no final da vida, na cadeia ainda, disse, eu não alcancei só a perfeição, não. Diz bem claro, não que eu seja perfeito, não que eu tenha alcançado. Tá aí, palavra de Deus. Você é maior do que o apóstolo Paulo. Impressionante, viu? Pois é. Pare com isso. Perfeição nossa só após o arrebatamento. Antes não tem jeito não. Tópico 3. Mantendo a chama pentecostal. Refletir sobre manter a chama pentecostal é continuamente ocupar nossa mente sobre a relevância de sermos perseverantes no cultivo de diversos aspectos que resultam da ação do Espírito Santo na igreja após o Pentecoste. Neste tópico será ressaltado o viver em santidade, o andar em espírito e o foco no cumprimento da missão da igreja. Então veja que deve existir uma continuidade. Ser cheio do Espírito Santo indica continuidade, é um ser cheio continuamente. O pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, sempre falava sobre isso. Toda vez que você vê na Bíblia cheio do Espírito Santo, significa que você fala em línguas todo dia e significa que você é cheio continuamente. É todo dia. Não é de vez em quando. Tem crente que é só nas festas que ele fala em língua. É impressionante, né? Parece que é só na festa que ele se torna crente. Tem alguns que só no dia da Santa Ceia que ele vira crente. É impressionante isso, gente. Isso é religiosidade. Então nós temos que tomar cuidado. Todos os dias você está cheio do Espírito Santo. Todos os dias fala em línguas. Todos os dias você sabe que o Espírito Santo mora aí dentro de você. Não tem jeito de tirar ele, pendurar no guarda-roupa e aí no dia da Santa Ceia você tirar de volta. Ou então no dia que tem uma festa você tirar de volta. Não, ele mora aí dentro, está aí continuamente. Então esteja em comunhão com o Espírito Santo continuamente. Tópico 3 sobre tópico 1. Viver em santidade. O pastor Paulo Leivas Macalão, por ocasião do cinquentenário de fundação do Ministério Madureira, em 1979, afirmou que enquanto o mundo evolui para o pecado, a igreja deve evoluir para a santidade. A razão para o crescimento da igreja neste século, ou então século XX, está na ação do Espírito Santo e na vida de santidade. Não pode haver uma coisa sem a outra. Santificação é uma das doutrinas que compõem o fundamento teológico das Assembleias de Deus no seu nascedouro. Portanto, não apenas revestimento de poder, mas também santificação para um viver ético que resulta em ser luz e sal em um mundo corrompido e perverso. Efésios 1, 13 a 4, Filipenses 2, 15, 1 de Pedro 1, 2, 15 a 16. Então a realidade nossa hoje qual é? O mundo cresce em pecado, mas a igreja também acompanha o mundo. É isso que está acontecendo. Você acha mesmo que alguém que está no meio político, por exemplo, lá no meio da política, ele está em santificação? Você acha mesmo isso? Você acha mesmo que é?
a liderança da igreja hoje, que está aí querendo ser companheiros desses políticos, que estão se envolvendo com esses políticos, que estão recebendo dinheiro desses políticos, que estão se comprometendo com esses políticos. Você acha mesmo que estão vivendo em santificação? Pois Jesus disse, o mundo odiará vocês. E aí essas pessoas estão buscando aí elogios do mundo, tirar selfie com candidatos políticos mentirosos, enganadores, políticos. Olha, tem um político aí pregando nas igrejas evangélicas, né, apoiado pelas igrejas evangélicas. Tem lá o que todo mundo sabe que é um demônio mesmo, mas tem um outro que é adúltero, veja só, casado várias vezes. E também é idólatra, adora imagem, é membro de uma igreja idólatra. E aí prega nas nossas igrejas, fala no nosso microfone, é adorado, todo mundo quer tirar foto com ele, nossa igreja. A igreja não vai acordar, não. O que tem na cabeça desses líderes? Que coisa é essa? Estão idolatrando um homem? Isso é uma vergonha. Será que você não percebe isso, não? Pelo amor de Deus, acordem. Despertem desse sono. Acordem, pelo amor de Deus. Microfone de igreja é para a pessoa que está vivendo em santificação, pessoa que está em comunhão com o Espírito Santo. Nós estamos ali prestando um culto a Deus, não é a homem, não. Não pode, ninguém que não é batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, não pode usar microfone de igreja, não. Pelo amor de Deus, tome cuidado. O arrebatamento já acontece e você fica. Santificação significa separação para Deus. Aí, olha, no dia que aceitamos Jesus, somos declarados santos. Olha aí, todos os pecados perdoados. Estão começando a vida nova, santo, nessa posição aí. Depois vem o quê? Santificação progressiva. Nossa separação para Deus. Nós buscamos as coisas que são do alto, são de cima, são espirituais, são de Deus. Estamos em comunhão com o Espírito Santo, vivendo em separação para Deus, combatendo e vencendo o pecado. E depois vem a santificação perfectiva, ou futura, que é eterna, após o arrebatamento. Tópico 3, subtópico 2. Viver no Espírito. Viver no Espírito é o maior desafio para o crente. A natureza carnal herdada de nossos primeiros pais faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico da redenção. João 3,3, 2 Coríntios 5,17. Entretanto, elas precisam viver no Espírito para ter um relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para viver no Espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro de si. João 14,17. Ser guiado pelo Espírito. Romanos 8,14. Ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. Então, viver no Espírito implica em ter se convertido, receber o Espírito Santo. Viver em santificação, tendo consciência de que o Espírito Santo mora em nós todo o tempo. Então, vigiar pensamentos, intenções, tudo, vigiar, né? Manter todos os nossos pensamentos cativos na palavra de Deus. Então, temos que nos policiar, lutar contra o pecado, procurarmos nos submetermos ao Espírito Santo, deixar que Ele nos guie, que nos oriente e sermos cheios do Espírito Santo continuamente. Ou seja, estamos vivendo o quê? Em oração, em jejum, em estudo da palavra de Deus, em evangelização. Aí nós vamos ter uma vida que realmente pode ser dita assim, uma vida no Espírito. Tem uma vida de submissão ao Espírito Santo, onde o fruto do Espírito é dado pelo Espírito Santo a nós. Assim como os dons são dados, o fruto com as suas qualidades também é dado a nós. Aí nós vamos o quê? Nos submetermos ao Espírito Santo e ele vai agindo e vai nos controlando, nos guiando para que nós possamos viver uma vida em comunhão com ele, o Espírito Santo. Tópico 3, subtópico 3. Viver em ação. São inúmeros os textos bíblicos que apontam para uma vida de serviço por parte do povo de Deus como resultado da ação transformadora do Senhor na vida das pessoas. Fomos libertados pelo Senhor para sermos dele e o seguirmos. Lucas 1,74.
Mulheres que foram curadas e libertadas seguiam a Cristo e o serviam. Lucas 8, 2-3. Paulo diz que os membros da igreja em Tessalônica se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1:9. Importante destacarmos desse tópico que o serviço a Deus também é demonstrado enquanto servimos aos nossos irmãos em Cristo. Hebreus 6:10. Todos os nascidos de novo são vocacionados para uma vida de serviço, para a edificação da igreja e a glória de Deus. Efésios 4:1-16. Então, serviço cristão. Não pode alguém dizer, sou cristão, mas não trabalho para Deus. Não faço nada para Deus, não produzo nada. É um estéril. Isso não existe. Não pode alguém dizer, sou cheio do Espírito Santo, se a pessoa não ganha uma alma, passa um ano todinho, ganha uma alma. Que cheio do Espírito Santo é esse? Isso é mentira. Você está se enganando a si próprio. Isso não existe. Pessoa cheia do Espírito Santo é guiada pelo Espírito Santo. Está sempre trabalhando para Deus. Está sempre produzindo, frutificando. Senão, não está cheio do Espírito Santo, não. Você está se enganando, cuidado. Você está errando o alvo. O objetivo de vida seu está totalmente fora da Bíblia, fora da palavra de Deus. Você está desonrando o Espírito Santo, desrespeitando o Espírito Santo. Você está desobedecendo todo dia, continuamente, a Jesus Cristo, que disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Você está vivendo em desobediência. Conclusão, precisamos manter essa chama pentecostal, nossa identidade construída ao longo dos anos. Devemos primar pela ortodoxia e ortopraxia bíblica, não permitindo que os modismos baseados em experiências pessoais sejam colocados acima dos princípios das Sagradas Escrituras. Então, Deus convida você, convoca você a ser realmente um legítimo pentecostal, um legítimo crente, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, principalmente para ganhar almas, produzir no reino espiritual, frutificar no reino espiritual. Então você não pode viver aí essa vida sem graça, que acha que, não, eu vou à igreja, lá eu canto, até falo em língua de vez em quando, que me alegro. O que você está produzindo no reino espiritual? Nada. O que você está fazendo para Deus? Nada. Comece a conversar com Deus, fale com Deus. Comece a dedicar, ter uma vida de oração. Comece a ter uma vida de jejum. Comece a ter uma vida aí de estudo da Bíblia. Não é livros, Bíblia. Comece, vai. Se dedique, se esforce. Saiba, a principal função do crente é ganhar almas. Se você não está produzindo, você está em desobediência frontal contra Deus. E muito cuidado, porque você pode estar entrando para o rumo do esfriamento espiritual, do abandono do Espírito Santo, que é muito triste. Sem comunhão com o Espírito Santo, não há salvação. Cuidado. Vamos orar agora. Você ouvindo a palavra de Deus, se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora, você recebe o Espírito Santo agora. E creia, você pode receber agora também o batismo com o Espírito Santo. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Creia nisso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, que estão agora se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão. Toma agora, Senhor, por filhos, recebe o Senhor, enche-os do Espírito Santo agora. Alagrada luz, te-me força, ramecraçabit. Alegrada da vossa força, sei. É grande a obra que Deus tem para fazer através de você. Receba poder. Receba agora o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca neles. Toca neles. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba a cura agora. Receba o seu milagre. Creia. Receba agora em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca neles. Em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Toca, Jesus. Toca neles. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça. Dê aí um like, um gostei, um joinha. Isso vai ajudar a gente a divulgar o trabalho. Também se inscreva no canal. Não paga nadinha não, se a pessoa que pagava. Não, pode se inscrever aí. Toda vez que eu lançar um vídeo,
Pode ser aqui da Betel, pode ser de outras denominações, algum vídeo de visita minha em alguma igreja e tal. Você vai ver aí que vai aparecer para você no YouTube e você assiste. Então, se inscreva aí, não paga nada não. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, tem muito material aí sobre essa lição. Pode fazer até um livro de tanta coisa que tem. Então, eu envio para você gratuitamente em PDF, PowerPoint, né, em Word, aí tudo gratuito, tá? Alguns irmãos perguntam se tem como me ajudar, que eu não sou pastor de igreja, também não sou aposentado e também estou há mais de 8 anos e meio desempregado. Se você puder nos ajudar, quiser nos ajudar, aí você envia qualquer quantia, R$5. Ai, irmão, eu só posso mandar R$5. Não tem problema não, mande R$5. Eu posso mandar 10, posso mandar 20, posso mandar 100, posso mandar 200. O que tiver no seu coração, envie aí, nos ajude. Então aí estão as contas. Aí está a conta da Caixa Econômica, está aí do Bradesco e Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Ina Maria Cruz Silva, está aí o Pix. E está aí o QR Code meu, né? E o meu CPF, que é o meu Pix. Está aí 331-957-81620. Envie qualquer quantia e nos ajude. Deus abençoe os irmãos. Esperamos, sinceramente, ter ajudado os irmãos. E aí você leia, medite, confirma com a Bíblia e você pode ver que você precisa realmente mudar de vida. Deus abençoe, esperamos ter ajudado todos os irmãos. A paz do Senhor.